Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. E estamos reunidos para mais uma edição do Elefante na Sala, desta vez dedicada à forma como o sismo na Venezuela está a ser acompanhado nos Estados Unidos, e olhamos também para as primárias democratas em Nova Iorque, o que poderão revelar quanto ao futuro do Partido Democrata. Como sempre, temos João Maria Joné, que está comigo em estúdio, Ana Cavalieri, hoje que nos acompanha através dos Estados Unidos, e é convidado desta edição o embaixador Luís de Almeida Sampaio, representante permanente de Portugal na NATO, que está nos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa tarde aos três. Senhor Embaixador, vou começar por si e pergunto desde já como é que podemos olhar para a forma como Donald Trump está a responder a esta catástrofe na Venezuela. Alguns países têm demonstrado uma tendência mais isolacionista, muito provavelmente graças a Donald Trump, mas mantém-se aqui um enorme cenário de solidariedade internacional. Muito obrigado. Em primeiro lugar, é um gosto participar neste programa e, portanto, os meus cumprimentos, as minhas saudações também aos organizadores e participantes neste programa. Uma palavra de consternação, mas também de solidariedade com as vítimas do terremoto na Venezuela, entre as quais muitos portugueses, e como vimos na vossa peça, um número que pode continuar a subir. E já agora também uma pequena referência relacionada com o jogo importante da Seleção Nacional, que vai ter lugar mais tarde, durante o dia de hoje. Eu nunca faço comentários de natureza desportiva, não me atrevo a fazer sugestões de natureza tática em relação à Seleção Nacional, mas diria, talvez fosse desnecessário, porque já terão pensado nisso e tomado providências, que a Seleção Nacional hoje teria que, antes de iniciar o seu jogo, guardar um minuto de silêncio em memória e solidariedade para com as vítimas, designadamente as algo, Sr. Embaixador, que já foi inclusivamente feito durante o último treino ainda ontem, mas fica então esse desejo manifestado. Muito bem, fica pelo menos também esta minha manifestação em relação aos jogadores da Seleção Nacional. Concretamente, em relação à sua questão. É evidente que muito depende da natureza das catástrofes humanitárias, das catástrofes internacionais, designadamente desta dimensão. No entanto, a sua pergunta é muito importante porque ela toca no cerne de uma das grandes questões da atualidade internacional. Toca mesmo no cerne da alteração profunda a que estamos a assistir da ordem internacional. Donald Trump, eu não diria que a tendência é exatamente isolacionista no sentido técnico da ciência política, mas é evidente que há uma mudança que não é apenas conjuntural, é estruturante e tem certamente consequências que faz com que os Estados Unidos, com esta administração, olhem muito menos para o multilateralismo e, portanto, para a importância da cooperação internacional do que olhavam outras administrações americanas, mesmo mais recentes, inclusive administrações, também elas protagonizadas pelo Partido Republicano. Essa mudança, esse alinhamento da importância do multilateralismo e da cooperação internacional é evidentemente preocupante e porque, no fundo, tem algumas dimensões que são muito fáceis de identificar. A prioridade que se dá às preocupações e interesses eminentemente nacionais e internas, o que equivale a uma menor prioridade em relação a ações de natureza internacional e, por outro lado, uma consequência fundamental disto é a instrumentalização geopolítica da ajuda. A ajuda internacional
é muitas vezes conferida, mobilizada, não tanto por razões estritamente éticas e humanitárias, mas muito numa perspectiva geopolítica. E isto tem a ver com esta tal recomposição. Não é exatamente um isolacionismo, mas é uma alteração significativa de uma ordem internacional baseada em regras e valores por uma ordem internacional baseada em esferas de influência. E os Estados Unidos assumiram, designadamente em relação à Venezuela, esta doutrina das esferas de influência, que de resto é muito semelhante àquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia. É a famosa doutrina Primakov, em que regras e valores passam para segundo plano, aquilo que conta é a influência. E na Venezuela isso é muito evidente. Substituir um ditador por outra, mais acomodatício aos interesses norte-americanos, aquilo que não é tão importante assim é a proteção dos direitos humanos, a proteção da liberdade e da democracia, mas sim que os interesses da superpotência, neste caso da grande potência regional, prevaleçam ali na Venezuela. Mas há aqui algo de paradoxal. Deixe-me só tentar responder à segunda parte da sua induzida na sua questão. Há algo de paradoxal, porque como as catástrofes internacionais demonstram, e não só as catástrofes, as grandes crises, a pandemia Covid-19 é uma evidência disto mesmo que eu estou a tentar delinear, não há um único país que sozinho possa fazer face a grandes catástrofes humanitárias internacionais, a grandes problemas, designadamente no âmbito da saúde global. Covid-19, mais uma vez, é o grande exemplo. Significa isto que, independentemente desta alteração estrutural, desta mudança na política dos Estados Unidos, no fim de contas, perante catástrofes internacionais de grande envergadura, humanitárias, de saúde global, por aí fora, só a cooperação internacional é que pode fazer face a esses dilemas e a esses desafios. E isso, de alguma forma, é positivo, porque a realidade sobrepõe-se à vontade política, mesmo das superpotências. De facto, a comunidade internacional agiu muito rapidamente e eu diria que Donald Trump foi até dos primeiros líderes internacionais a anunciar a mobilização de ajuda para o terreno. Mas, olhando em particular para os norte-americanos e para os Estados Unidos, João Maria, como é que os norte-americanos olharam para tudo isto que aconteceu na Venezuela? Foi um tema que dominou os últimos dias ou acabou dissipado? A Natália também pode confirmar, mas o que eu consigo apurar à distância é que não tem sido um tema dominante para a sociedade norte-americana. Os temas do Caribe são muito importantes no estado da Flórida, onde há uma diáspora muito grande, tanto venezuelana como especialmente cubana. E o estado da Flórida é um estado, neste momento, é quase o estado central, é quase o estado tipo do Partido Republicano, enquanto nós, se calhar, podemos dizer que o estado tipo democrata é a Califórnia ou Nova Iorque, e podíamos dizer há uns tempos que o estado tipo republicano era o Texas. Hoje em dia podemos dizer que é a Flórida, é onde é a Versalhes de Donald Trump, não é? Onde é o centro do poder político durante uma boa parte da semana. E, portanto, nesse sentido, estas questões do Caribe estão sempre próximas desta administração, mais do que da sociedade americana, se calhar em geral. Mas não foi um tema relevante e, obviamente, que estes temas da cooperação seriam temas interessantes para debater, mas politicamente eles valem muito pouco. Nós vimos que Elon Musk basicamente dinamitou o programa de ajuda externa dos Estados Unidos, com efeitos catastróficos em muitas zonas em desenvolvimento e provavelmente provocando centenas de milhares de mortes no curto, médio prazo. E isso não foi o grande tema que causou a popularidade da administração Trump, fez com que ela caísse, como nós vimos nos últimos tempos. Foram mais temas internos. Portanto, mesmo que a Venezuela esteja um bocadinho no centro das atenções americanas enquanto país da América do Sul em que se focam mais nos últimos 30 anos, eu diria, se calhar, não foi um tema dominante na sociedade norte-americana. E não será daqui para a frente. A semana foi marcada, eu e a Ana tivemos a oportunidade de discutir isso na quarta-feira, por um conflito institucional entre o Senado e o Presidente dos Estados Unidos. Se calhar até foi marcada mais pela piscina refletora de Washington, D.C., do que foi por este sismo, porque os americanos, de facto, têm muito pouca
permeabilidade a este tipo de notícias internacionais normalmente. Dito isto, obviamente que é importante ver que ainda há solidariedade internacional, juntando mais palavras do Sr. Embaixador, que acho que são importantes, são uma necessidade, e são uma necessidade que era normal nas administrações republicanas, até na primeira administração de Donald Trump e no seu esforço extraordinário, de que Donald Trump agora não se orgulha de conseguir uma vacina para a Covid-19, mas na administração Bush, em que o programa PEPFAR de combate à SIDA foi dos programas de maior sucesso criados pela presidência americana nas últimas décadas. Portanto, havia uma ideia de solidariedade internacional diferente, que é bom que a realidade lembre que é importante. De facto, este ano tem sido particularmente difícil para o povo venezuelano. Ana Cavalieri, olá, boa tarde. Pergunto em que fase está a relação entre os Estados Unidos e a Venezuela, principalmente depois da Operação de Janeiro? Essa é a pergunta fundamental, porque existe uma acrescida responsabilidade desta administração, a partir do momento em que faz uma intervenção cirúrgica, mas com um grande impacto naquilo que é o regime político venezuelano. Há aqui questões de credibilidade do governo venezuelano, que neste momento está com uma relação muito estreita com a administração americana. E isso foi dito pelo próprio Donald Trump ainda esta semana, exatamente. E repare, esta ajuda, e isto tem a ver também com a reformulação institucional de como a ajuda humanitária é feita pelos Estados Unidos, agora está sob a égide do State Department. E quem está a liderar esse ministério, vai lá, é Marco Rubio, que tem uma relação muito estreita com a Venezuela. E então, logo de imediato, foi estabelecida uma task force, uma equipa especializada de coordenação dentro da administração federal americana, para responder àquilo que seria a situação de buscas e recuperação e salvamento em vários pontos da Venezuela. Tem havido uma coordenação militar através do Southern Command, que é no fundo quem dá o apoio militar, logística, que isto é muito importante, nomeadamente com os helicópteros que precisam de fazer aqui uma ajuda de distribuição de logística e também de resgate, que está a ser feita. Há cerca de 150 milhões de dólares já foram disponibilizados para a ajuda. E isto não significa, um pouco, talvez uma posição divergente, aquilo que houve foi um reestruturamento filosófico e ideológico, mas também estrutural daquilo que é a ajuda humanitária. Ou seja, a grande crítica da administração Trump, e era uma crítica que já era feita pelo Partido Republicano, é que a ajuda humanitária estava, no fundo, a ser concedida a uma espécie de burocracia de organizações governamentais que se enriqueciam através de burocratas e de agentes que provavelmente estavam desconectados com aquilo que seria as necessidades locais, mas no fundo para enriquecer todo um sistema de ajuda humanitária que estava lá mais para avançar determinado tipo de ideologias do que propriamente executar o trabalho que seria do interesse da administração ou dos interesses nacionais americanos, mas também dos interesses das próprias populações que seriam ajudadas. Isso seria a crítica. Então aquilo que foi feito foi acabar-se com o USAID e canalizar aquilo que são as estruturas de ajuda humanitária para o State Department. E isto é um grande teste, até porque há uma responsabilidade acrescida na medida em que houve uma ação no início deste ano para introduzir a Venezuela para a esfera de influência americana. E então aquilo que os americanos irão tentar provar é que a Venezuela não estar alinhada com a Rússia e com a China como estava, mas estar alinhada com os Estados Unidos é algo que trará maior benefício para o próprio povo, que está em sofrimento há várias décadas por um regime que foi altamente opressivo. Relativamente àquilo que tem sido a dedicação... apoio condicionado ideologicamente. Mas como todo o apoio é, ou seja, aquilo que é a crítica que eu faria, talvez aos argumentos dos meus colegas de painel, é que é uma ficção que o apoio humanitário nunca foi condicionado ideologicamente ou politicamente, e também é uma ficção que a ordem internacional nunca foi definida por esferas de influência. Aquilo que a administração Trump fez foi reconhecer que, a determinada altura, a partir do momento em que a China e a Rússia estão a ter influências preponderantes e nocivas aos interesses americanos na região ocidental e também naquilo que tem sido a ingerência europeia, ou seja, nós europeus, a grande crítica que se pode fazer à Europa é que nós ficámos muito focados em promover valores e supostas regras, mas esquecemos dos fatores materiais, nomeadamente poder militar, desenvolvimento económico, inovação, demografia, tudo aquilo que dá os fatores materiais para nós podermos fazer valer os nossos valores, ou seja, fazer valer valores, mas depois não ter os meios
para os fazer vingar e depois sermos condicionados pelos valores ou interesses da Rússia e da China e dessa aliança tão preponderante geopolítica, é que seria talvez pior. Mas isto é um grande teste para a administração americana. Relativamente à atenção mediática aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um mercado enorme de televisivo e de mídia. Ou seja, nós podemos ver que talvez em termos nacionais, os grandes canais de informação nacionais estão mais focados naquilo que está a passar no Irão e no Médio Oriente, porque é algo que também está a pôr em causa vidas americanas de tropas que estão lá destacadas, mas os Estados Unidos são um mercado enorme e então televisões locais, meios de comunicação locais, como o João estava a dizer, por exemplo, na Flórida, comunidades políticas cá nos Estados Unidos que têm uma conexão muito mais íntima com a Venezuela, estão a demonstrar um interesse enorme sobre esta questão. Ou seja, isto tudo para dizer que muitas vezes nós avaliamos aquilo que está a passar nos Estados Unidos na dimensão como um país como Portugal, que só tem 10 milhões de pessoas, quando o mercado americano é enorme, determinadas televisões estão a dar focos diferentes relativamente àquilo que as suas comunidades locais estão a querer saber e ouvir, e com certeza há mercados americanos televisivos e mediáticos, e também de jornais, etc., que estão a refletir muito aquilo que está a passar na Venezuela. João, não sei se queres comentar algumas das declarações que é só porque esta distinção que se tenta criar de que antes o apoio humanitário era ideológico e isso era mau, mas agora é ideológico e isso é bom, mina um bocadinho a credibilidade deste tema, não é? Porque antes promovia valores que não se gostava. Democráticos, o que lhes quiséssemos chamar, democráticos associados ao Partido Democrata. E agora promove o valor da força e do Império Americano e, portanto, já é bom. Não mina um bocadinho a credibilidade de quem diz não, mas agora vou acabar com este programa porque isto era muito ideológico. Mas eu tenho dois comentários. Se posso intervir e ajudar ao debate entre os dois, fazer aqui dois comentários. Em primeiro lugar, obviamente a ordem internacional não foi sempre idilicamente baseada em regras e valores. Todos sabemos isso. A ordem internacional foi o que foi. Aquilo que é fundamental perceber é que a tal ordem internacional, exclusivamente baseada em esferas de influência, marcou toda a história do século XIX, designadamente na Europa, mesmo o período entre as duas guerras, porque a Sociedade das Nações foi um fracasso, porque começou logo por não ter a participação dos Estados Unidos, e a partir do fim da Segunda Guerra Mundial construiu-se o complexo, difícil sistema internacional em que temos vivido até agora. Ninguém tem ilusões de que a ordem era perfeita. A única coisa que é fundamental é perceber que estamos, porventura, perante uma mudança estruturante fundamental. Depois, em relação ao que o João Maria Joné acaba de dizer, é evidente que a ajuda humanitária é sempre boa. É sempre boa porque visa justamente isso, um objetivo humanitário. Aquilo que estamos aqui a tentar fazer é enquadrar a importância dessa cooperação internacional e da ajuda humanitária também numa perspectiva geopolítica. Uma última palavra da minha parte sobre o tema da Venezuela, para sublinhar aquilo que Portugal tem feito e que nós devemos, evidentemente, apesar da consternação perante a tragédia, reconhecer que temos feito bem, temos feito à medida dos nossos meios, temos feito bem. A Presidente do Parlamento Europeu foi das primeiras figuras internacionais a reconhecer isso mesmo. Nós temos auxílio a caminho da Venezuela, mobilizando os meios que estão à nossa disposição. E eu conheço bem, obviamente por razões profissionais, o funcionamento da nossa Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, da rede dos consulados portugueses, a importância das embaixadas e das secções consulares justamente nestes períodos de crise, e temos uma rede muito performante. Obviamente, não temos os meios dos Estados Unidos e estamos muito mais longe, até do ponto de vista geográfico. Mas, independentemente disso, aquilo que temos feito merece ser reconhecido e assinalado.
E há pouco falávamos sobre a relevância que os norte-americanos terão dado a este tema durante a semana. Pode não ter sido o maior, mas certamente que um dos temas que dominou a atualidade disse respeito às primárias em Nova Iorque e também os candidatos progressistas que foram apoiados por Mamdani, que acabaram por vencer. Mas parece que a posição dos candidatos democratas relativamente a Israel acabou por se revelar como um ponto central da campanha, com os candidatos abertamente identificados com o socialismo democrático a ganharem a candidatos mais moderados. Sr. Embaixador, estes resultados podem colar os democratas à reputação de regimes, como por exemplo o venezuelano, e acabar por prejudicá-los? O que aconteceu em Nova Iorque é evidentemente politicamente muito relevante e consolida uma tendência que é possível identificar desde 2016, Bernie Sanders, designadamente, e um pouco mais tarde a Alexandria Ocasio-Cortez, e, portanto, é muito relevante. Não se pode ignorar e tem que ser analisado com muito detalhe. No entanto, três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, o eleitorado de Nova Iorque não é o eleitorado americano. Sobre isso não pode haver nenhuma dúvida. Historicamente, há resultados em Nova Iorque, designadamente, que depois não refletem o conjunto das preferências e das tendências do eleitorado americano. Ganhar em Nova Iorque não significa ganhar as eleições nos Estados Unidos. Por todas as características, enfim, isto daria, obviamente, para uma grande conferência sociológica sobre os votantes de Nova Iorque. Em segundo lugar, o problema eleitoral nos Estados Unidos é muitas vezes mais uma questão de percepção do que de conteúdo. E esta ideia dos socialistas democratas nos Estados Unidos e, obviamente, a utilização, porventura inteligente, que os republicanos estão a fazer, tentando colar o Partido Democrático a estes socialistas democratas, no sentido de levar o eleitorado, sobretudo o eleitorado independente, a olhar para o Partido Democrata como um partido que está definitivamente a derivar para a esquerda. E atenção que o termo socialistas democráticos nos Estados Unidos, João Maria Joné e a Ana Cavalieri sabem isto muito bem, não tem o mesmo significado que socialista democrático tem na Europa. Para nós, um socialista democrático é um social-democrata, essencialmente, pensamos sempre no SPD e noutros partidos políticos, até no nosso Partido Socialista. Nos Estados Unidos, esse termo significa um label que identifica quem é socialista democrático como muito próximo de regimes. Olhe, por exemplo, a Venezuela ou Cuba, antes desta nova abertura de natureza económica. Por outro lado, e isso é importante, porque essa percepção pode ter uma influência significativa nas eleições, designadamente nas midterm de novembro, porque é mais percepção do que conteúdo. Aquilo que é curioso, e é o meu terceiro comentário sobre isto, aquilo que é curioso é que a questão de Israel, a questão da percepção em relação a Israel, desempenhou nestas eleições a Nova Iorque e, porventura, desempenhará nas eleições de novembro uma importância, um papel que não é o habitual no quadro de eleições anteriores nos Estados Unidos. A opinião pública americana, de facto, um pouco como a opinião pública europeia, tem sido muito crítica em relação ao Estado de Israel, muito crítica em relação ao governo de Netanyahu, muito crítica em relação à forma como Israel reagiu à tragédia do 7 de outubro. E, independentemente de todos os argumentos no sentido de que Israel aquilo que faz é defender a sua sobrevivência e tentar eliminar as fontes do terrorismo, quer elas sejam muito próximas das suas fronteiras, quer mais distantes, no caso do Irão, o que é certo é que a opinião pública dos Estados Unidos está hoje menos visceralmente, menos automaticamente do lado de Israel do que estava antes daquilo que aconteceu, designadamente em Gaza, nos últimos tempos. E isso pode e aproveito esse argumento, Sr. Embaixador, só para questionar Ana Cavalieri e para perceber como é que, Ana, acompanhaste estas eleições e também se partilhas desta visão do Sr. Embaixador. Eu partilho totalmente, eu concordo com tudo o que o Sr. Embaixador referiu.
antes de mais, há aqui também um reconhecimento que Mamdani, como político, é quase irresistível. Ele é de um talento e de um carisma que é algo que em política é muito necessário. Muitas vezes nós gostaríamos que fossem só as ideias e a eficácia e a competência, mas também a capacidade de comunicação e de cativar acaba por ser muito importante para os agentes políticos, e ele tem isso. E eu penso também, como o Sr. Embaixador está a dizer, o eleitorado nova-iorquino é um eleitorado muito específico. Nós sabemos que estes candidatos progressistas, que a bem dizer seriam da esquerda radical, os Socialist Democrats aqui, os Democratic Socialists, penso eu, foi uma organização que há poucos anos teria muito pouca relevância em termos de números, agora expandiu-se pela sua capacidade de captação de um eleitorado muito jovem, e em Nova Iorque há um eleitorado muito jovem que é muito importante em termos daquilo que serão as sondagens à boca da urna, aquilo talvez que é o critério que mais distingue aquilo que foi os votos destes candidatos progressistas. Estamos a falar de 3. Também estamos aqui, há aqui uma... também não podemos aqui alargar... Mas foi basicamente o eleitorado mais novo, mais progressista em termos de educação, ou seja, é um eleitorado que vive mal em Nova Iorque, é uma cidade que é muito cara para se viver, que não está a conseguir ter talvez capacidades de se sustentar com dignidade nesta cidade, mas que tem altos cursos superiores e tem licenciaturas, mestrados e doutoramentos, e então estes candidatos que venceram estas primárias são candidatos que têm este tipo de curso académico, mas em termos ideológicos, que têm a ver também com a plataforma destes democratas socialistas, Socialist Democrats, ou Democratic Socialists, agora não sei bem como os qualificar, é algo que é de veras extremo, talvez para aquilo que é o mainstream do Partido Democrata, o que é normal haver, na minha opinião, e é saudável, haver este tipo de discussões num sistema bipartidário em que 2 partidos são tendas muito grandes ideológicas. É absolutamente normal que haja fações ideológicas dentro do mesmo partido a tentarem lutar por aquilo que será a sua plataforma nacional, porque se é verdade que em termos daquilo que são as políticas locais há uma grande variedade entre o que se passa em Iowa ou em Maine e o que se passa em Nova Iorque, mas depois há sempre eleições com cariz nacional em que os partidos têm, no fundo, de assumir uma espécie de ideologia que unifique depois nas primárias atrás de um candidato, e então esse candidato vai para as presidenciais. E então aí tem de estar por trás de um partido que consiga captar os independentes. Mas estes candidatos, estas candidatas, nomeadamente Chevalier, que é quase uma homónima minha, e também Valdez, são candidatas que claramente estão numa ala mais progressista do Partido Democrata, mais extrema-esquerda. São pessoas que lideraram, por exemplo, movimentos estudantis em que o grande foco, o grande objetivo desse movimento era a destruição ou a erradicação daquilo que é a sociedade ocidental, a civilização ocidental. Vem a civilização ocidental, nomeadamente o liberalismo e a economia de mercado, o capitalismo, como os grandes sistemas de opressão, não só das sociedades internas, domésticas de cada país, mas também daquilo que é o mundo, o sul global, e que, portanto, a sua missão política é, no fundo, fazer uma remodelação dos Estados Unidos que seja ao ponto de uma mudança total do sistema político. Para além de pugnarem por grandes nacionalizações... Sim, sim. Ana Cavalheiro, estou muito de acordo consigo, só queria acrescentar uma frase, no fundo, para reforçar o fio do seu pensamento. O problema para o Partido Democrático é como conciliar esses militantes mais progressistas e mais ativos com uma base eleitoral mais ampla, mais moderada e mais pragmática, e é essa base eleitoral mais ampla que vai decidir as eleições. O que eu quero dizer é que o problema para o Partido Democrático não é o Partido Democrático tornar-se numa Venezuela. É os republicanos convencerem o eleitorado independente americano que o Partido Democrático está a caminho de se tornar uma Venezuela. Mas isso é que vai decidir as eleições de novembro. Ana, mesmo para concluir. Mas isso é a partir do pressuposto...
Sim, mas isso é a partir do pressuposto que os democratas não fazem mesmo naquilo que é a caracterização da força política oposta. Todos os partidos fazem isso. Até nós, nas nossas dinâmicas internas portuguesas, o Partido Socialista com certeza faz isso relativamente às opções políticas do PSD e vice-versa. Mas eu penso que o ónus não está no partido e aquilo que será a caracterização que o Partido Republicano fará do Partido Democrata. É aceitar que existe grandes clivagens políticas dentro do Partido Democrata. Kevin Newsom e Josh Shapiro provavelmente têm uma linha ideológica que é marcadamente diferente daquilo que é liderada por Mamdani ou até Alexandre Ocasio-Cortez, que está a tentar moderar, mas é absolutamente incompatível que talvez os grandes líderes políticos ou aqueles que conseguem mobilizar estejam, por exemplo, a tentar fazer grandes nacionalizações das grandes indústrias americanas, como estas candidatas promovem, ou um controle de rendas alargado, que seria algo que iria fazer uma grande disrupção em Nova Iorque. Pegar precisamente no teu argumento para questionar o João Maria Jones, de facto, essas clivagens que a Ana referia, que mudanças é que vão trazer? Pergunto efetivamente se os moderados vão perder a luta pela direção ideológica do partido e também se isto significa um triunfo para Bernie Sanders. Um triunfo para Bernie Sanders é sem dúvida, porque eu ainda me lembro quando ele apresentou num mini-evento à frente da Estátua da Liberdade a sua candidatura em 2015 e vejo-o agora em mega comícios a triunfar em 3 distritos centrais de Nova Iorque e vejo que Bernie Sanders passou de ser uma figura da franja do Partido Democrata para ser o dono de 40%, 45% do partido. Ele já não é o dono no sentido, espero eu, até para a saúde dele, no sentido de ser o próximo candidato desse movimento, mas é o dono no sentido, é o padrinho ideológico desta facção. Agora, a Ana está a dizer muito bem, o que o Partido Democrata está a fazer é o que um partido grande deve fazer, é ser hiperabrangente. O Partido Democrata está, por exemplo, a Flórida podia ser um sítio em que nós dizemos os republicanos vão chamar venezuelanos aos democratas porque eles têm socialistas. O candidato dos democratas ao Senado na Flórida era republicano há 10 anos, o David Jolley. Portanto, há candidatos muito moderados nos estados que são ganhos por Donald Trump, como é o caso do Iowa, como é o caso do Alasca. Portanto, há uma tentativa do partido de ser coisas diferentes em sítios diferentes. E, por um lado, os democratas também olham para os republicanos e veem que nos distritos muito seguros do Partido Republicano eles se prestam a um extremismo a que o Partido Democrata não se presta bem, salvo raras exceções. Ilhan Omar é uma representante muito à esquerda, Rashida Tlaib ainda mais, portanto há 2 ou 3, mas em 215 membros não é muito comparado com o Partido Republicano. O Partido Republicano tem representantes como o Andy Ogles, que diz que a homossexualidade não tem lugar nos Estados Unidos, ou tinha a Marjorie Taylor Greene, que dizia que o Joe Biden tinha um interruptor para fazer catástrofes atmosféricas, não é? Portanto, o Partido Democrata também se sente no direito um bocadinho de contrabalançar esses radicais. Eu acho que é um problema sistémico para o país que tenha cada vez mais radicais dos 2 lados que não falem com ninguém, mas obviamente que o partido também sente essa pulsão, essa vontade, sendo que as corridas são as 3 muito diferentes e lá está, são 3 em 435, não dizem muito, e se nós olharmos para o país como um todo, no geral têm sido mais os moderados democratas a ganhar contra progressistas do que o contrário. Podemos ter casos como do Mas há uma Maine. mensagem a retirar daqui. A mensagem é, eu acho que o Sr. Embaixador disse muito bem, que é Nova Iorque não são os Estados Unidos. Nós às vezes, lá está, como diz a Ana, na lógica de recebermos notícias nacionalmente e como o centro do poder mediático mais próximo de nós é Nova Iorque, nós vemos muito isso, mas A eleição de Mamdani foi a eleição de Mamdani mesmo. foi um bocado isso, e Mamdani, tal como John Lee disse antes dele, que era um republicano completamente à esquerda, ou liberal, se quisermos chamar na lógica americana, ou Michael Bloomberg, que era um republicano de centro, ou Fiorello LaGuardia, que era um republicano de esquerda que pertencia ao Partido Trabalhista americano nos anos 40, Nova Iorque sempre teve anomalias políticas que não transportam para o país. Portanto, agora, há coisas que são preocupantes para o Partido Democrata. Eu acho que a Ana tocou no mais complicado, que é a tal Daria Elisa Ávila Chevalier, que tem o potencial de ser uma membro muito radical. Já tem a Espalhate, já substitui um membro muito à esquerda, a Adriana Espalhate, que era o único imigrante não documentado que chegou à Câmara dos Representantes. Era uma história, e era o líder do núcleo de hispânicos dentro do Congresso. Portanto, foi uma vitória muito simbólica para uma pessoa que não parece preparada, que tem opiniões altamente condenáveis, nomeadamente em relação à guerra da Ucrânia, mas até acusações que fez sobre Joe Biden, por exemplo. Portanto, pode ser este tipo de membros que não são bem votados. Eu acho que aí Mamdani abusou um bocadinho do seu poder, comprou ali uma guerra desnecessária com uma pessoa que até o apoiou. Pode ser problemático para o partido, depois vão ser, é como o Sr. Embaixador estava a dizer e a Ana também, depois vão ser
os anúncios do Partido Republicano vão ser todos os democratas são a dar a Elisa Ávila Chevalier, quando só há um democrata tão louco como a dar a Elisa Ávila Chevalier. Obviamente é um risco. E seria preferível que não tivesse sido feito. Mesmo para concluir, Maria Joné, e há outro aspecto fundamental que tem a ver com a política externa e tem a ver com a relação transatlântica. Claro. Porque esta mobilização muito ativa de membros do Partido Democrata, como Zoran Mandani, que é obviamente o exemplo mais mediático, se o Partido Democrata for cada vez mais dominado por esta corrente, não é de excluir que isso possa acontecer, até por reação em relação ao movimento MAGA. O que é certo é que, do ponto de vista internacional, é muito importante também antecipar as implicações que tal pode ter, designadamente, não só, mas designadamente para a relação transatlântica. Muito bem. E ouvidas as vossas considerações, temos de passar ao segundo momento deste Elefante na Sala. Vamos às sugestões dos nossos comentadores. João Maria, começo por ti. Qual é a tua sugestão desta semana? A minha sugestão, um bocadinho inspirada em Zoran Mamdani, é a série Parks and Recreation, está no Amazon Prime em Portugal. É uma série sobre política municipal. Eu escolhi aqui uma imagem do episódio em que este município é visitado por representantes da Venezuela, porque achei temático, mas é uma comédia sobre política que será das mais claras para percebermos o funcionamento da política local nos Estados Unidos. Ana Cavalieri, diretamente dos Estados Unidos, qual é a tua sugestão? A minha sugestão vai ser um livro de um cientista político muito famoso, Yascha Monk, que fez uma ótima reflexão sobre a luta ideológica dentro do Partido Democrata. Este livro chama-se The Identity Trap. E eu penso que, para quem quiser saber um pouco as correntes doutrinárias que estão neste momento em luta naquilo que é o centro-esquerda e a extrema-esquerda aqui nos Estados Unidos da América, este é um livro muito interessante. Muito obrigado aos três por terem estado connosco. Sr. Embaixador, foi um gosto recebê-lo neste programa. Até uma próxima vez. Muito obrigado e bom fim de semana. Obrigado.